Fala turma, tudo bem? O conteúdo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não vou falar sobre mercado financeiro. Hoje eu vou abrir os bastidores do trabalho de assessoria de investimentos e mostrar para vocês como que eu conduzo uma primeira reunião com um prospect, um lead, enfim, alguém que tenha chegado até mim pela primeira vez e naturalmente a gente precisa fazer um diagnóstico profundo para entender como e se o meu trabalho como assessor pode ajudar. Então percebam que vários aspectos são abordados, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente coleta ali o nome da pessoa, data de nascimento, telefone, e aí começa uma anamnese no sentido de entender a profissão, né? Se está empregado, se não está, em qual empresa que trabalha, qual que é a cidade, e aí faz uma breve descrição para a gente poder entender. Em seguida a gente questiona o estado civil, casado, solteiro, separado e assim por diante. E começa depois uma análise de perfil de risco, né? Então, em qual estágio que a pessoa se encontra? Em acumulação de riqueza? Ela encontra-se no estágio de distribuição de patrimônio, de manutenção da riqueza. Então, são estágios que são diferentes e para cada estágio, naturalmente, necessita de uma estratégia, né? Perguntamos o que a pessoa acha mais importante, se é crescimento de patrimônio, se é proteção de patrimônio, isso é importante de mapear. Qual que é o objetivo, o objetivo de retorno esperado dos investimentos? Então, quer superar o CDI, quer superar a inflação, quer superar o Ibovespa, o IFIX, o IMAB, enfim, qual que é o benchmark que a gente vai perseguir? A gente pergunta também a respeito de família, se tem filhos, se são menores de idade ou não, né? Como que esse patrimônio foi construído, se foi com herança, se foi com atividade empreendedora, se foi através do trabalho, ou seja, poupança acumulada ao longo do dia, se foi um único evento do tipo vendi um imóvel, uma participação societária, ganhei na loteria, alguma coisa nesse sentido. A gente questiona também qual que é a renda bruta mensal, para saber qual que é a capacidade que essa pessoa tem de construir patrimônio, né? E eventualmente até se proteger de crises e assim por diante. Qual que é a capacidade e a frequência de aportes recorrentes, quanto que consegue investir todos os meses. Então a gente normalmente pede para a pessoa somar os últimos 12 meses de aporte, divide por 12 e a gente tem uma média, né? Como que a pessoa reagiria para uma queda, por exemplo, de 5% do patrimônio? Aqui o nosso objetivo é verificar qual que é a disposição da pessoa em correr risco. Se ela tem algum objetivo de curto prazo, nos próximos 2 anos, né, que necessita liquidez, por exemplo, comprar um apartamento, trocar de carro, mandar o filho para estudar fora, casar, viajar para o exterior e assim por diante. Por quanto tempo que ela pretende manter o capital investido? 1 a 2 anos, 1 a 3 anos, mais de 5, mais de 10 e assim por diante. Então, depois de passar por essa análise de perfil, a gente entra especificamente na parte de análise patrimonial. Então as perguntas têm o objetivo de identificar em quais produtos que a pessoa investe. Então se já investe sim, quais são os produtos, qual que é o tamanho da reserva de emergência, né, que são os ativos de liquidez imediata, se ela possui saldo no FGTS, se ela possui imóveis próprios, se ela contribui para o INSS, se ela fez ou pretende fazer algum tipo de empréstimo, financiamento, consórcio, assim por diante. Depois, numa sessão de risco, a gente pergunta para a pessoa se ela é a principal responsável financeira pela renda familiar. Se sim, a gente questiona, então em qual instituição que está a sua proteção familiar, seu seguro, né? Onde que você está? Se a sucessão patrimonial é uma preocupação hoje, então como proteger, organizar entre herdeiros, pagar menos impostos, assim por diante. Depois a gente entra numa sessão que a gente chama de aposentadoria. Então a gente pergunta, você já planejou a sua aposentadoria? Metade das pessoas responde, já planejei. Aí você pergunta, tá, então com que idade que você pretende se aposentar? Não sei. Qual que é a renda mensal que você deseja na aposentadoria? Putz, também não parei para pensar. Quanto que você precisa aportar todos os meses para poder chegar lá? Também não sei. Então, na verdade, a pessoa não planejou foi nada, né? Se essa pessoa investe ou não em previdência privada, também é um aspecto importante para a gente poder abordar. Se tem algum contador de confiança, qual que é o modelo do imposto de renda, se ele é o completo, se ele é o simplificado, dependendo do modelo de imposto. A gente tem algumas estratégias que podem contribuir com o diferimento fiscal. E por último, a gente pergunta a respeito da assessoria, se ela conhece quais são os modelos de assessoria vigentes. Um é o modelo de comissionamento por produto, o outro é o modelo de FII fixo, né?
quais são os critérios que ela julga mais importantes, se a oferta de investimento é adequada ao perfil, se ela prefere frequência de contato, enfim, tem vários aspectos que ela pode selecionar. E por último, a gente costuma perguntar, né, se tem alguma consideração final. Então, se tem alguma preocupação, normalmente quando a pessoa chega até a gente, ela está vindo de algum lugar que ela está sendo mal atendida, seja no banco, seja em algum outro escritório ou assim por diante. Então é muito importante que a gente dê a oportunidade para que a pessoa também possa falar livremente e deixar claro os anseios. Tipo, olha, Fabrício, eu tive uma experiência muito ruim com renda variável e eu não aceito mais investir em ações. Tudo bem, a gente parte da premissa de que a gente também respeita algumas restrições que vêm dos clientes, tá? Então, pessoal, claro que dá para fazer e conduzir isso como se fosse uma consulta médica, mas o ideal é que todos esses aspectos sejam abordados ao longo da conversa de uma maneira bem leve, para que vocês percebam que a primeira reunião, na verdade, ela não é uma exposição, né, no sentido de, meu nome é Fabrício, eu sou engenheiro, eu tenho um MBA, eu tenho certificado A, B, C, D, F, G, H, o meu escritório é muito bom e blá blá blá, e fica 40 minutos falando sobre o escritório e não dá a oportunidade da pessoa poder falar. Então a gente costuma fazer muitas perguntas, porque o nosso objetivo é entender profundamente cada uma das pessoas que chega até a gente, para daí conduzir a estratégia de investimento que seja adequada para os objetivos dessa pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima. Um abraço!